Paulo começa a semana com uma pequena dor de cabeça. Caleri saiu machucado contra o Ituano. Carpini disse que ele sentiu um estalo no joelho direito durante o primeiro tempo. Muito mais do que isso, na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei... É no Morumbi, 50 mil, 60 mil torcedores, nem sei quantos vão, porque o São Paulo vai lotar o Morumbi. Deve ser o maior público do São Paulo nessa temporada. Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a quarta-feira acompanhando as informações, as notícias do Tricolor que segue, né, a preparação para esse jogo contra o Novo Horizontino, quartas de final do Campeonato Paulista. O Caleri é dúvida, o Eduardo Afonso, né, trazendo aqui informações, atualizações sobre o Caleri. Uma notícia boa também, o Caleri, o Rafinha, se não me engano o Wellington Rato, né, que poderiam passar ali por um julgamento. Não vai mais ocorrer esse julgamento e estão livres aí para, quem sabe, jogar contra o Novo Horizontino. O Caleri, que é dúvida, o Rato também está tratando lesão. Mas vamos acompanhar aqui as informações do São Paulo, deixar os créditos do vídeo à ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora para o vídeo, galera. Amigos do Sport Center, começou nesta terça-feira a preparação do São Paulo para o confronto único de quartas de final do Campeonato Paulista, que a federação marcou para domingo, 18 horas no Morumbi, contra o Novo Horizontino. E o São Paulo começa a semana com uma pequena dor de cabeça. Caleri saiu machucado contra o Ituano. Carpini disse que ele sentiu um estalo no joelho direito durante o primeiro tempo. Na segunda-feira fez exames de imagem que detectaram uma pequena inflamação, dor na parte posterior da perna direita. O jogador vai fazer tratamento médico e ser avaliado dia a dia. O São Paulo não trabalha com projeções, não divulga. Porém, pessoas ligadas ao staff de Caleri garantem que a lesão não é grave e que existe otimismo para que ele jogue domingo contra a equipe de Novo Horizonte. Só que dessa vez o São Paulo tem uma alternativa caso o Caleri seja vetado. André Silva treina desde a semana passada, foi a última contratação do Tricolor, será inscrito nessa semana na lista A do Campeonato Paulista. Para que isso aconteça, um jogador terá que sair. Rodrigo Nestor, o senegalês Iba, ou até mesmo Nicão, que está machucado, um deles deve ser tirado desta relação para a entrada de André Silva. E se Caleri não jogar, a chance é grande de André já estrear neste final de semana. Quem segue no departamento médico é o Wellington Rato. Provavelmente não deve jogar as quartas de final. Além de Rodrigo Nestor, que só volta na fase final do Campeonato Paulista se o São Paulo chegar à decisão. Pablo Maia, que cumpriu suspensão, está de volta e à disposição. E agora o São Paulo fica de olho no julgamento da quinta-feira. Caleri, Rafinha, Wellington Rato e 3 dirigentes tricolores, entre eles o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, estão na pauta desse julgamento e poderão pegar penas pesadas devido aos incidentes no clássico contra o Palmeiras. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Fãs de esportes, como a gente já estava falando aqui, não haverá, então, esse julgamento, tá? O Eduardo Afonso gravou um pouco antes, a gente acabou de saber que não haverá o julgamento depois do pedido de desculpas do Carlos Belmonte. Então, tá tudo certo, todos esses jogadores estão liberados e agora vão pagar multas. O Carlos Belmonte está suspenso até o final do Campeonato Paulista. Bom, a gente coloca o Caleri, que também é um assunto, ele fez esses exames de imagens, hoje a gente ficou sabendo do resultado desses exames. Em 11 jogos, ele tem 3 gols, é o primeiro no ranking, com 2 assistências, participação em gols 5, finalizações por jogo 2,1, duelos aéreos 5, ações na área do rival 5 também. A gente mostra como ele é importante na equipe, com o ranking dele no time, né? Ele fica atrás em número de jogos, mas fica em primeiro lugar em muitos itens ali. Gustavo Zupac, o tamanho da ausência do Caleri, se realmente ele estiver fora no fim de semana, porque ainda não há essa confirmação, como estava falando o Eduardo Afonso. Pois é, o São Paulo com tantos problemas, né, nesse começo de temporada, e o Caleri, assim, se por um acaso não tiver o Caleri no jogo de mata-mata de Paulistão, é um dos maiores problemas que o São Paulo enfrentou
do ponto de vista clínico nesse começo da temporada, não só pela importância que ele tem no time, no grupo e no time especificamente, mas pela dificuldade que o São Paulo tem de reposição, né? E isso vai demandar do Thiago, do Carpini, algum tipo de adaptação, se isso acontecer. Sim. Então, o São Paulo não tem... Eu gosto do elenco do São Paulo, acho que o São Paulo conseguiu montar, já falamos sobre isso aqui, um elenco equilibrado para a enorme maioria das posições. É claro que quando você tira vários jogadores titulares ao mesmo tempo, o impacto é maior, mas se você olhar, o São Paulo tem peças interessantes, de um bom nível, para quase todas as funções. Não tem para o Wellington, não tem para o Calleri, né? Então, perder o Calleri a essa altura, para esse jogo, se isso acontecer, será um problemão para o Carpini, até pela responsabilidade que o São Paulo tem nessa partida com a desconfiança gerada na fase de classificação. Perder o seu jogador mais perigoso em definição seria muito complicado. Espero, né, para o São Paulo que ele tenha condições de jogo. Queria te ouvir também. A gente já viu o São Paulo sem o Calleri, especialmente na reta final do ano passado. Foi muito difícil. O São Paulo fazia gol, não machucava ninguém. Pois é. Só uma coisa, ainda sobre o tema anterior, o comportamento xenófobo do diretor de São Paulo. É muito curioso isso ter acontecido num clube em que o principal ídolo nasceu em outro país, né? E nós estamos falando dele. É o Calleri, argentino, grande ídolo do São Paulo. Então as coisas são até incoerentes, né? Mesmo quando se atravessa essa linha que ninguém deveria passar, muito menos representando uma instituição tão importante no futebol brasileiro que tem tantas pessoas por trás. Mas o Calleri faz uma falta enorme quando o São Paulo está bem, coletivamente bem entrosado. Ele é um jogador que se beneficia disso tudo com a sua qualidade individual e com o entendimento de jogo que ele tem. Quando o São Paulo está mal, e o São Paulo claramente está mal, a eventual ausência dele é algo muito mais grave. E eu estou de acordo com o Gustavo, sem ele vai se exigir do Carpini uma leitura de equipe que talvez neste momento seja muito difícil para ele fazer. Por aquilo que ele tem à disposição, pela quantidade de pressão sobre o time nessa fase do campeonato estadual e nas próprias costas do treinador, já muito criticado, não é de agora. Com a história dos comandantes de Palmeiras e de São Paulo, né, o Casares, a Leila, e o presidente da Federação Paulista fazendo ali um meio campo de, entre aspas, cessar fogo, de vamos abaixar um pouco o tom e amenizar a situação. O que você acha dessa situação Palmeiras versus São Paulo? Eu gostei da forma como a situação foi colocada, né, para evitar excessos. Nada como a diplomacia. Não, mas a relação tem que ser diplomática mesmo, né? Entre as instituições, entre os clubes. Se parece utópico, mesmo com tantas conversas sobre ligas no Brasil, que os clubes consigam se enxergar fora do campo enquanto a bola não está rolando, como sócios de um produto que vale muito mais do que arrecada, mas muito, 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 muito mais. E vai continuar valendo mais enquanto esses acordos todos não acontecerem, ou por picuinhas, ou por questões que são quase que seculares no futebol brasileiro, como, por exemplo, como dividir o dinheiro da televisão. O fato é que não se entendem. Prova disso é que tem duas discussões, dois grupos, né, em vez de um grupo. Quer dizer, todos esses problemas tornam a imaginação de um dia os clubes estarem juntos de um lado da mesa defendendo o que lhes pertence. O futebol pertence aos clubes. Isso tudo é uma visão quase que inviável, pelo menos por enquanto. Numa situação como essa, jamais haveria uma discussão entre dois presidentes de clubes como Palmeiras e São Paulo. Jamais. Numa situação como essa, jamais um dirigente, eu sei que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, se referiria a um técnico do rival de maneira preconceituosa, como aconteceu recentemente, né? Jamais um clube impediria ou não facilitaria o trabalho da assessoria de imprensa do outro no sentido de dar entrevistas após um clássico. Isso nunca aconteceria, porque essas resoluções todas fariam parte de um grande acordo feito por eles, clubes, todos eles, no sentido de como será o nosso campeonato, como será o nosso relacionamento fora do campo, o que acontecerá no caso de falhas, faltas, problemas criados que desrespeitem esses acordos todos. Mas não, fica na mão ou da Federação Paulista, que depois tem que agir como eu poderia dizer, como bedel, né? Dá a mão aí. A quinta série. Dá a mão. Não, dedinho. Aí não. Não, tem que olhar um para o outro. Ah, tá bom. Então, foi isso que aconteceu. Ou da CBF, no caso de questões maiores envolvendo o futebol nacional. E os problemas continuam.
Agora, se houve um acordo para que a diplomacia, pelo menos aparentemente, vença, ótimo, que ela vença. Tá bom, então que os excessos sejam evitados a partir de agora. Mas olha, hoje vazou um vídeo do Carlos Belmonte pedindo desculpas ao Abel. A gente já vai falar sobre o contexto desse vídeo, mas a gente coloca agora para vocês. É muito mais do que isso, na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas, de novo, repito, a frase foi inadequada. O tempo que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim. Aí o que disse o Belmonte sobre, exato, o vídeo vazado, o pronunciamento e tudo mais, a informação do Eduardo Afonso, nosso repórter do São Paulo, e do André Plihal, sobre essas movimentações. O São Paulo fez um acordo com a Procuradoria do TJD, o TJD de São Paulo, por causa dos incidentes da partida do último domingo entre São Paulo e Palmeiras, anterior, a semana retrasada. São Paulo e Palmeiras, dirigentes, integrantes, comissão técnica e jogadores seriam julgados. O clube e o órgão definiram um acordo com o pagamento de multa. O diretor de futebol também fez um pedido de desculpas públicas e ficará suspenso até o fim do Paulistão. Esse é o contexto, do bastidor do que a gente acabou de ver, Zupac. Pergunta, não sei se vocês vão conseguir me responder. O Carlos Belmonte, assim, primeiro, qualquer pedido de desculpa, ele é sempre nobre. Se desculpar do que você fez de errado é nobre. Mas a pergunta que eu faço é, o Carlos Belmonte pediu desculpas ao Abel Ferreira, à comunidade portuguesa, ao Palmeiras, 9 dias depois do Clássico, porque ele cometeu um ato de xenofobia ou porque isso era condição para ele não ser punido? Essa é a pergunta central. Tá. A condição para ele não ser punido era essa. Isso fato. Inclusive, nem julgamento vai ter na quinta-feira, então, tá? Se não tem mais julgamento. Paga a multa, fica suspenso e aí ele grava essa desculpa. Então, se não tem esse acordo, ele não pediria desculpas do ato de xenofobia que ele cometeu? É claro que não, porque se em 9 dias ele não pediu... 9 dias. E ele fala, eu quis me referir a ele, não era xenofobia. Ele ainda tenta colocar isso de novo no do ponto de vista do tribunal. Esse acordo, ele para mim, ele é equivocado, porque assim... Quem erra e quem comete esse tipo de erro, no caso específico do Belmonte, as desculpas, elas são uma obrigação. E aí o tribunal avalia se vai punir ou não. Exato. A gente não pode condicionar o que é uma obrigação. O pedido de desculpas é um dever do Carlos Belmonte ao Abel Ferreira. Não pode ser condicionado a uma não punição. Então, assim, embora eu sempre ache nobre quem tenta se redimir de um erro, a maneira que e o vazamento, a maneira que esse pedido de desculpa se apresenta, eu tenho algumas restrições quanto à espontaneidade dele. Lógico. E isso, para mim, tira um pouco do prazer de ver, da satisfação de ver quem cometeu um erro, reconhecer que errou, porque todo mundo vai errar, isso aí não é esse o ponto, e seguir a vida. Mas essa é a pergunta. Não existe. Ele está pedindo desculpas porque ele entende que cometeu um ato de xenofobia contra o Abel Ferreira e contra os portugueses de uma maneira geral, ou porque isso está impedindo a sua punição? Essa é a pergunta que eu queria ouvir a resposta. Pois é, eu também. Nós já sabemos a resposta, na realidade, né? E eu concordo com o Gustavo. O ato de pedir desculpas, ele deve ser sempre elogiado por sua nobreza, desde que sejam desculpas legítimas. A gente vive a era do pedido de desculpas a quem, porventura, talvez, se sentiu ofendido, né? Eu peço desculpas a quem... Toda vez que alguém comete um deslize, eu peço desculpas se alguém se sentiu ofendido. Bom, você pede desculpa porque você acha que você errou, não se alguém se sentiu ofendido. Se você tiver a noção, é claro que isso não é viável, mas de que ninguém se sentiu ofendido, você não precisa pedir desculpas. Ou você entende que errou, ou você não entende que errou. Então, eu peço desculpas porque assim eu não serei punido, aí eu já questiono. Eu peço desculpas, mas eu aviso que continuarei defendendo... Por que o mas? Não há dúvida que ele continuará defendendo o São Paulo. É a obrigação dele, é o trabalho dele. Tem que se entregar ao seu papel na defesa dos interesses da instituição.
Então, o mas continuarei defendendo serve para contextualizar o pedido de desculpas e, de certa maneira, diminuí-lo. Então, assim, o mas do pedido nada de desculpa, disso me convence. Eu interpretei que ele está se desculpando pela expressão usada para o Abel. Não por ter tentado bater na porta, esmurrar a porta do árbitro, xingar, chamar de safado. É exclusivamente ao Abel Ferreira. Agora, sabe por quê? Essa é a leitura sabe que eu por quê, faço. Gustavo? Pelo seguinte, essa demora de 9 dias para pedir desculpa é porque, internamente, esse tipo de manifestação é tratada com tapinha nas costas, aplauso. Não tratada como, olha, você envergonhou a instituição ao se comportar dessa maneira. Nós não somos uma instituição desrespeitosa, preconceituosa, xenófoba, não somos. E você foi tudo isso, então se retrate. Isso não acontece. 9 dias. Aí, eu gostaria de pedir desculpas, eu errei, porque não há punição, porque nada mais vai acontecer, nem vai ter julgamento no TJD da Federação, e seguimos a vida. Internamente, esse tipo de ofensa é tratada como um ato de heroísmo. Esse é o problema. Ele realmente tem um problema no joelho, um cisto de Baker. É assim que se fala, Pascoal? Aquele líquidozinho, né, que dá atrás do joelho, estourou um cisto no Caleri, então era... Continua sendo dúvida, pode se recuperar a tempo, mas aí eu quero ouvir de Djalma, se já ouviu falar sobre isso, Pascoal, pelo que já viu também, o Jean também, que acompanha futebol há muitos anos, sobre a possibilidade dele estar nesse jogo de mata-mata no final de semana. Tem substituto. Eu continuo com o meu voto de ontem, a gente já chega lá. Mas fala, Pascoal. Essa é uma contusão rara no futebol, né? Sim. É uma contusão rara, mas que ela acontece. Isso depende, a evolução dessa contusão depende muito de como o organismo dele vai se adaptar a esse problema, né? Pode acontecer isso com qualquer pessoa. Principalmente quem já teve problema no joelho, né? É mais comum. Pode acontecer com qualquer pessoa. Você que joga o seu futebol de final de semana, você que sabe, ele na hora não soube identificar se era na perna, se era no joelho, o que era. Ele faz um sinal para o banco quando ele sai, ele faz um sinal abrindo as duas mãos assim, como se fosse abriu alguma coisa, sabe? E foi bem isso, abriu o cisto, né? Olha lá o sinal que ele fez ali, você viu? Ele faz assim com a mão, abriu alguma coisa, porque ele sentiu aquela fisgada, aquela pontada atrás do joelho e não sabia identificar o que era. E aí ele passa a mão no joelho e vê que os 2 tendões laterais estão bons. E aí ele bota a mão dentro do joelho e fica procurando o que é. E depois só, lógico, no exame de imagem é capaz, nessa bola que ele vai na linha de fundo, que ele já para, e nem vai, Ele já para e já pede substituição, porque ele não sabe o que é. Isso pode levar, algumas pessoas, a pessoa consegue suportar um pouco a dor e vai jogar. Outras pessoas que não conseguem suportar a dor não conseguem jogar. Outra vai de 1 semana a 15 dias, a 21 dias, depende muito dele, depende muito do organismo dele. E o Caleri é um jogador que tem muitas contusões. E capacidade de sentir dor também, né? Porque se a gente lembrar, na temporada passada, que ele jogou com o tornozelo ruim durante muitos jogos para não desfalcar o São Paulo. Ali ele foi guerreiro. Então, é uma característica dele. Ele teve que fazer uma cirurgia no pé, ele foi guerreiraço. Eu sou fãzaço do Caleri, ele é um guerreiraço dentro do campo. Se tiver com uma dorzinha, ele vai jogar. Porque eu não conheço, o Djalminha pode falar melhor, o Jean também, eu não conheço nenhum atleta de alta performance, seja de natação, seja de futebol, seja de ciclismo, que não tenha dor. Não tem. Se você conhecer algum atleta de alta performance que não tenha dor, isso é um assombro. Todos eles têm dores todos os dias e dores variadas. E aí uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, o cara vai e consegue superar. Mas aí, do que aconteceu com o Caleri, depende muito do organismo dele para reagir a essa situação. O Djalma pode falar, é muito individual. Você já teve isso aí, Djalma? É um negócio específico, né? Não, eu não tive, não. Eu estava observando bem o Pascoal falando. A gente sente dor jogando, imagina depois que para. Depois para é bem pior, Pascoal, pode ter certeza disso. Mas sinceramente, assim, no decorrer da minha carreira, eu não tive, assim, esse tipo de lesão. Eu também não tive muitas lesões na minha carreira, mas também nenhum companheiro
eu desconheci até como é o nome, síndrome de quê, Dani? Você cisto falou de Baker é o seguinte, é uma bolinha que dá na parte traseira do joelho, geralmente por quem já tem problema no menisco, na patela e vai tratando isso. Por quê? Porque o organismo aumenta a produção de líquido. Eu fui entender o que era, né? Eu fui procurar. Aumenta a produção de líquido. E aí faz um cisto... Faz uma bolinha. Na parte de trás do joelho e esse cisto rompeu. Então sai o líquido. Dani, eu acho que isso aí, o atleta ele tem que ter também o seu feeling, né, nesse momento, né? Ele saber até que ponto essa dor o atrapalha para ele render, mas eu acredito assim, como o Pascoal falou, o Calleri não é um jogador de ficar de fora por qualquer coisa. Então, assim, eu acredito que caso ele fique de fora, seja uma coisa mais preocupante, porque é um jogador, como o Pascoal falou, guerreiro, já continuou jogando para se operar depois. Então, assim, eu vejo um lado negativo, que é sempre o pior possível para o atleta, que é quando está lesionado, mas para o São Paulo eu vejo uma possibilidade aí de novas opções, né? De testar novas formações, porque tem esse 9 fixo, que é o único que tem no seu elenco ali, que é o Calleri, e agora, de repente, pode entrar o Rames, Luciano empurrar para frente, para a gente ver também um outro São Paulo, já que a gente vem pedindo tanto a entrada do Rames, né? De repente, numa outra formação, ver como é que o São Paulo funciona. Tem um centroavante novo agora, né? André. O desfalque do Calleri é sentido, porque ele, além de ser um jogador muito trabalhador e goleador, ele é um cara que levanta o grupo, cara de liderança. Então, sem dúvida alguma, o São Paulo vai sentir caso não jogue. Eu acho sim. Primeiro que, ao contrário do que aconteceu no jogo contra o Ituano, o Calleri agora sabe do que se trata. Sim. E talvez ele tivesse uma preocupação. Quando ele faz aqui... informação, Jean, desculpa te interromper, claro. Só para trazer a informação do Edu Afonso, passou agora para a nossa produção aqui. O staff do Calleri está otimista em relação a uma recuperação para o final de semana, embora ainda não tenha certeza. Exato. Então, acho que assim, porque tem isso também. Na hora que o jogador sente o que ele traduziu com esse gesto, talvez o jogador mesmo tenha uma preocupação muito grande de, cara, se eu continuar aqui, eu vou me ferrar completamente e vou ficar muito tempo afastado. Tal. Então, ele pede para sair, ele faz aquele gesto e sai. Agora, ele já sabe do que se trata. Se for pela dor, claro, a não ser que seja uma dor insuportável, e provavelmente não é difícil imaginar que um cara como o Calleri, com o espírito dele, fique de fora de um jogo como esse, né? Confronto único, valendo vaga em semifinal e tudo mais. E um baita adversário. E um adversário de altíssimo nível, quer dizer, um jogo difícil. Apesar de você olhar Novo Horizontino, a gente está falando de um adversário de altíssimo nível, que por muito pouco não sobe para a Série A. Então, acho que olhando para o Calleri, tem essa vantagem agora dele saber do que se trata, coisa que no jogo contra o Ituano ele claramente não sabia exatamente o que era. E me parece que qualquer que seja a possibilidade de mudança, então, como disse o Djalma, tem muito torcedor pedindo a entrada do Rames, eu acho que o Rames tem uma questão aí que não sei se esse é o momento num jogo desse decisivo, por mais que tenha a qualidade técnica e a qualidade dele é indiscutível, eu não sei se o resto do pacote para começar jogando seria o ideal. O André Silva acabou de chegar, é difícil a gente fazer qualquer avaliação sobre... Eu colocaria o Luciano. O Luciano, o Luciano a gente já viu, inclusive, entrar muito mais em situações como essa do que os outros. E por isso até... E tem resolvido muito o jogo ultimamente. O Juan, acho também, por mais que ele tenha até tenha sido importante no jogo contra o Ituano, cara, é um garoto que se cometer um erro... Se fizer... A torcida pega no pé fácil. A torcida já pega no pé, independentemente do que ele faça nesse momento. E até entendo que, de fato, as atuações dele... Como com o Wellington. O Wellington não pode errar nenhuma bola na lateral esquerda do São Paulo. Agora, colocar um garoto como esse, num jogo como esse, em que um erro pode ser determinante para a eliminação, eu não faria, entendeu? Então, eu acho que você tem essas outras opções. Contra o Palmeiras, a utilização foi do Lucas, mais centralizado, e o Luciano um pouquinho mais para trás, né? Então, para fazer essa troca e a chegada dos dois ofensivamente. Não teve um centroavante propriamente, porque não tinha, naquela oportunidade, o Calleri. Então, eu não sei se eu penso assim, o Luciano não se sente confortável de centroavante. Ele não se sente... O Luciano, na verdade... Eu acho que ele se sente menos confortável no banco. O Luciano é um 8,5.
8,5. Ele não é o 9, mas não é o 8. Mas aí eu vou repetir o que eu te falei ontem. Bota ele pra trocar de posição com o Lucas, ué. Tem tanta qualidade, você bota dois atacantes com eu acho que nessa de botar os dois, o Lucas e ele, na frente, vai precisar do Rato. Pode ser. Vai precisar do Rato, para ter um pouco de composição defensiva. Né? Porque se você vai jogar, aí você vai poder fazer assim, você vai jogar num 4-2-4 ou num 4-3-3, sendo que 2 por dentro e 1 pelo lado, o da beirada tem que voltar para fazer o terceiro homem do meio campo, ou é o que vem de dentro que faz o terceiro homem? São soluções, né, que precisam ser dadas no time do São Paulo. Sim. Né? Quem é que vai fazer essa composição? Porque vai jogar, repito, também o São Paulo. O que o São Paulo jogou contra o Ituano não serve para passar pelo Novo Horizontino. Está bem claro isso, não? Já estamos conversando a respeito disso? O que o São Paulo jogou com o Ituano não serve para passar pelo Novo Horizontino. Ah, mas o jogo é no Morumbi. Se repetir o que jogou contra o Ituano, não passa. Não tem. É outra dinâmica de jogo. Sim. A gente já viu o Novo Horizontino jogar no Campeonato Paulista. O nível do Novo Horizontino é muito superior, né? Quase se classificou para a Série A, né, naquela coisa, esplêndida a atuação do Novo Horizontino. Tem um treinador que é capacitado, inteligente, enxerga o jogo, está fazendo um trabalho muito bom, né? E eu espero que o São Paulo entenda como é que joga o Novo Horizontino rápido, né? Porque eu não vou ficar aqui explicando como é que joga o Novo Horizontino, mas tem um camisa 10 que resolve jogo, tem 2 homens na beirada do campo que é correria, então se der muita sopa para o azar, os caras tomam conta no meio campo. Sim. Se o São Paulo não povoar esse setor, o pessoal toma conta no meio campo e o São Paulo não chega. Então tem muita coisa para observar. É no Morumbi, 50 mil, 60 mil torcedores, nem sei quantos vão, porque o São Paulo vai lotar o Morumbi. Deve ser o maior público do São Paulo nessa temporada. Não tenho dúvida disso, que a torcida do São Paulo vai. A torcida do São Paulo é apaixonada, ela vai. Chover, não está chovendo, cai neve, se cai granizo. Tem um amigo meu que falava que era chuva, tá com chuva aqui de granito. Eu falava, se cair um granito em você vai ver o tamanho do problema. Então, o São Paulo que se vire para passar pelo Novo Horizontino, que é um baita time também. Chover granito é mais complicado. Puxa, ele falava isso. Tá aí, torcedor do São Paulo, as informações do Tricolor que segue a preparação para esse jogo contra o Novo Horizontino no final de semana. Jogo importante. Quartas de final do Campeonato Paulista, jogo que vai ser disputado no Morumbi. Muitos torcedores ali ficaram aliviados com a classificação para as quartas de final. Alguns já preocupados, né, com o desempenho do time, que não vem jogando um bom futebol. Preocupados também ali com a situação do Caleri, que saiu no jogo contra o Ituano. Ele saiu ali no decorrer da partida. Mas o Eduardo Afonso, né, trazendo aí informações, tem gente otimista que ele pode sim jogar essa partida contra o Novo Horizontino. Caso não jogue também, né, tem o Luciano que pode fazer a função, tem o André Silva que chegou também recentemente, que faz essa função ali do Caleri, mas vamos aguardar e torcer, né, para que o Caleri esteja à disposição nesse jogo contra o Novo Horizontino. A notícia boa também, né, o Caleri, o Wellington Rato, se não me engano o Rafinha, que iam passar, né, na questão ali do julgamento, do jogo ainda lá contra o Palmeiras. O Belmonte que pediu desculpas ao Abel Ferreira, então tá tudo certo. Eles não vão mais passar por esse julgamento, estão livres, pode até jogar aí, tá à disposição contra o Novo Horizontino. O Rato que tem um problema de lesão, o Caleri também que está tratando, mas que provavelmente, né, vai jogar essa partida contra o Novo Horizontino. A gente conhece o Caleri, final da Copa do Brasil mesmo, ele jogou machucado, é um cara que gosta de estar em campo, mas vamos aguardar as próximas notícias e torcer, né, para que ele esteja à disposição para esse jogo contra o Novo Horizontino no final de semana. Torcedor Tricolor, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino, você vai estar informado aí, atualizado com as informações do Tricolor. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.